Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. A cura de uma enferma. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andando ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-los a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Meus irmãos, este texto narra um dos milagres realizados por Jesus, quando ele estava ali em uma sinagoga, ensinando. Naquele lugar entrou uma mulher encurvada. Ela vai entrar ali encurvada, mas vai sair dali curada. Este é o milagre que nós acabamos de ler no Evangelho, e eu quero tirar algumas lições para as nossas vidas deste milagre. Essa mulher, ela não tem nome, é uma mulher. Meus irmãos, quando nós lemos a Bíblia, e eu entendo assim, meus irmãos, a Bíblia, ela fala conosco. A Bíblia não é só para trazer conhecimento para nós, não só para trazer aprendizado para a nossa mente, para o nosso intelecto. Essa palavra é uma palavra que muda a nossa vida. É uma palavra que eu recebo e que eu aplico. É uma palavra que fala comigo. Ela não tem nome, mas aqui, neste culto, nós temos pessoas com nomes. Aqui nós temos João, aqui nós temos Maria, aqui nós temos Pedro, aqui nós temos tantas pessoas que, igual a esta mulher, podem receber também de Deus aquilo que ela recebeu, a cura, a transformação. Portanto, eu estou nesta história, você está nesta história, e eu quero então, pensando nisso, compartilhar com você algumas lições. Primeira, aquela mulher estava presa. Qual é a sua prisão? O texto diz, meus irmãos, que aquela mulher estava aprisionada. Jesus, no seu ministério, ele veio para libertar os cativos. A profecia de Isaías assim dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Quando Jesus veio, meus irmãos, e começou a curar, e começou a realizar grandes sinais, o evangelista Lucas, no capítulo 4, versículo 18 e 19, lembra dessa profecia, porque ele olha para Jesus e vai reconhecer, é Ele. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos,
para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. A palavra dita por Isaías lá atrás é a mesma que aparece nos evangelhos a respeito de Cristo, porque Ele é o prometido. Ele é aquele de quem a profecia estava falando, e Ele já estava ali no meio do povo, realizando estas obras tremendas. Lá em João capítulo 8 está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus irmãos, só existe libertação em Jesus Cristo. E aqui nós temos uma mulher. O texto diz que ela estava presa. Observe o versículo 16. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Jesus está falando a respeito desta mulher, que ela estava em um cativeiro. E mais, ainda no versículo 16: por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? A situação desta mulher, meus irmãos, era uma situação de prisão, de cativeiro. E Jesus diz que esta prisão, que este cativeiro, na verdade era uma opressão. Ela não estava possuída por um demônio, mas ela estava oprimida por demônios, por Satanás. Nós entendemos bem a diferença entre possessão e opressão. Nós cremos na existência do diabo, dos seus anjos, anjos caídos, anjos maus, que estão atuando neste mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o diabo muitas vezes, ele toma pessoas, ele possui pessoas e causa grande destruição na vida delas. E no Novo Testamento, nos Evangelhos, nós vemos vários casos de pessoas endemoniadas que foram libertas por Jesus, pelos apóstolos. Existe possessão demoníaca, sim, quando o demônio ele toma a vida de uma pessoa, o controle de uma pessoa. Mas, meus irmãos, possessão é uma coisa, opressão é outra. Esta mulher não estava possuída, até porque Jesus não expulsou o demônio dela, mas ela estava oprimida. E é interessante notar que ela é reconhecida como filha de Abraão. Ela é uma filha da fé, ela é uma filha da aliança. Poderíamos dizer, ela é crente. E nós entendemos, meus irmãos, que o cristão, ele não pode ser possuído pelo demônio, porque o seu coração é habitado por outro Espírito, o Espírito Santo de Deus. Portanto, se você tem Deus no teu coração, o diabo jamais poderá possuir você, porque você é de Jesus, e o Espírito Santo está em você, e não há lugar para outro Espírito. Mas há uma outra verdade, que nós não podemos também negar: o diabo ele não pode nos possuir, mas ele pode nos oprimir. E o que estava acontecendo na vida desta mulher, meus irmãos, era uma opressão muito grande, uma opressão muito terrível. E eu pergunto para você, será que isso já aconteceu na tua vida? Será que você já passou por momentos assim, de grandes opressões? A história diz que esta mulher estava enferma e encurvada por conta desta opressão. A doença dela, a enfermidade dela, meus irmãos, era por conta dessa opressão satânica. Agora entenda, isso não aconteceu do dia para a noite. Ela não foi dormir e acordou encurvada, não. Muitas vezes nós pensamos que as coisas acontecem assim, até porque estamos acostumados com filmes de terror, e vemos algumas situações ali em que o diabo toma as pessoas ou oprime as pessoas e acontecem algumas coisas diferentes, estranhas, imediatamente. Não é assim, meus irmãos. Essa ação demoníaca aqui na vida dela e na vida das pessoas, ela é alguma coisa muitas vezes até imperceptível. Por isso que nós devemos estar atentos. E a Bíblia diz que nós devemos estar atentos,
vigiando em todo o tempo. Sabe quando isso acontece? Ou pode acontecer nas nossas vidas? Por exemplo, as situações que vão se instalando pouco a pouco dentro da família, dentro do lar. Quem sabe algumas discórdias, algumas brigas, algumas dissensões, alguns conflitos, a falta de comunicação entre marido e mulher, entre pai e filhos, coisas que vão acontecendo pouco a pouco, e que vão se instalando dentro do lar, e que vão tomando conta, e que vão criando outras situações de amargura, de ódio, de rancor, de violência, de abandono, de abusos. Não acontece do dia para a noite, mas são processos que acontecem muitas vezes até no nosso corpo, doenças que muitas vezes nós somatizamos, o nosso corpo sofre por conta da nossa alma que está doente. E quantas vezes as pessoas estão aflitas, meus irmãos, com medos, com angústias, melancólicas, deprimidas, com síndromes as mais diversas, por conta do quê? Opressão. Mas isso não acontece do dia para a noite, vai acontecendo pouco a pouco, vai se instalando, e se não é discernido a tempo, pode causar situações de dores, como no caso desta mulher, há 18 anos sofrendo desta enfermidade. E a ideia aqui, meus irmãos, que esta mulher, ela estava encurvada, e parece que com o tempo isto foi acontecendo na vida dela. Nós não sabemos exatamente quais eram os problemas, as lutas que ela enfrentava, mas tudo isso foi como que um peso sobre as costas dela, e ela foi sendo encurvada, até ficar totalmente nesta situação terrível. Sequer podia olhar mais para cima, sempre com o olhar para baixo. Esta mulher estava nessa situação há 18 anos. Será que nós também, meus irmãos, podemos ter prisões na nossa vida? Quantos estão presos? Quantos ainda, muito embora já tenham conhecido a Jesus, já estão no meio do povo de Deus, mas ainda carregam consigo prisões? Quem sabe há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, não conseguem se livrar de situações, não conseguem se livrar de um passado e de situações lá de trás. Quem sabe não conseguem se livrar de vícios, de paixões, e isto aprisiona. Outras vezes são situações que trazem medo, temor, falta de paz. Não há aquela situação de colocar a cabeça no travesseiro e dormir, porque o terror noturno muitas vezes está presente, a angústia está presente. Muitas vezes o grito da alma, meus irmãos, é: eu não aguento mais. Mas a despeito de tudo isso, a aparência continua muito boa. A despeito de tudo isso, meus irmãos, as pessoas continuam, quem sabe, nas reuniões, nos encontros. E quando nós olhamos para as pessoas e para a aparência delas, para as roupas, para a maquiagem, para o carro novo, para a casa nova, para as conquistas, nós podemos pensar: está tudo bem, está uma maravilha. Mas lá dentro há situações que precisam ser resolvidas, que precisam de cura, que precisam de transformação. Como diz o ditado: por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. É assim que muitas vezes nós nos encontramos. Lá no Facebook está tudo muito bonito, são as melhores fotos, são os melhores momentos, mas lá no coração, meus irmãos, como nós estamos? Quantas vezes as pessoas estão como aquela mulher,
carregando consigo. As pessoas olhavam para ela e pensavam que era apenas uma enfermidade, mas Jesus está dizendo não, ela está aprisionada por Satanás. Há uma opressão na vida dela, há algo terrível acontecendo na vida dessa mulher. E quantos estão vivendo da mesma maneira? Será que há alguma prisão nas nossas vidas? Spurgeon, pregando nesse texto, ele nos faz pensar, quando ele coloca a seguinte situação: se nós nos transformássemos por fora, naquilo que nós somos por dentro, ou seja, se aquilo que habita aqui dentro de nós viesse para fora, não é? E nós nos transformássemos naquilo que está aqui dentro, qual seria a nossa imagem? Qual seria a nossa imagem? Quando as máscaras caíssem, quando não tivesse mais jeito de não mostrar realmente quem nós somos, como nós estamos, talvez o que a gente visse no outro não fosse exatamente aquilo que a gente vê, porque tem muita gente carregando situações parecidas com a dessa mulher e precisam de libertação. A primeira lição que esse texto me ensina, meus irmãos, é que aquela mulher estava presa, cativa, e há muitas pessoas hoje na mesma situação, na mesma condição de prisão, de cativeiro. Você tem alguma prisão na tua vida? A segunda lição que eu aprendo nesse texto, meus irmãos, é que aquela mulher, apesar de toda a sua dor, apesar de todo o seu sofrimento, aquela mulher não perdeu a sua fé. E eu pergunto para você, onde está a sua fé? Aquela mulher, apesar de toda a situação em que ela estava, em que ela se encontrava, ela não perdeu a sua fé. E você, meu amado, onde está a sua fé? Nós olhamos para esse texto e encontramos Jesus em uma sinagoga. A sinagoga era a casa de estudo dos judeus. Sinagoga é algo que surgiu no período do cativeiro, por falta do templo para adorar, para se reunir. Os judeus começam a se reunir nessas casas de estudo, chamado de sinagogas. Haviam centenas delas, muitas sinagogas pelas cidades. E ali eles se encontravam para estudar, para ler a Torá, para ouvir a palavra de Deus, conforme eles tinham. E Jesus, meus irmãos, diz o texto que ele estava ali ensinando em uma das sinagogas. Haviam várias. E aquela mulher, ela foi encontrada por Jesus aonde? Na sinagoga. A sinagoga dos judeus, havia as separações. As mulheres, elas não ficavam junto com os homens ficavam na frente, as mulheres ficavam lá atrás. E aquela mulher entrou então na sinagoga, e ali Jesus se encontrou com aquela mulher. Mas o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é esta mulher estar ali na sinagoga. Pense por um momento, a vida dessa mulher, 18 anos sofrendo de uma enfermidade física que trazia para ela várias situações difíceis. Não só naquele tempo, mas se fosse nos dias de hoje, mesmo com toda a medicina que nós temos, os recursos que nós temos, não seria diferente. Meus irmãos, ela era uma mulher. Mulher é vaidosa. Mulher gosta de se arrumar. Diferente do homem, não é? A mulher, ela fica no espelho ali e ela precisa disso. Agora, essa mulher aqui é uma mulher que já perdeu esse encanto. É uma mulher encurvada. É uma mulher que se tornou feia, estranha, esquisita. Você se lembra daquele personagem Corcunda de Notre Dame? Personagem estranho.
E assim são as pessoas que têm defeitos físicos, muitas vezes, são olhadas dessa maneira, com discriminação, com preconceito, com um olhar meio torto, servem como ponto de referência. Olha lá o corcunda, né? Olha lá o ceguinho, olha lá o... Não é assim que as pessoas fazem? E esta mulher, ela estava vivendo essa situação de discriminação social, de discriminação religiosa, porque naquele tempo, meus irmãos, ter um problema como esse, poderia trazer para as pessoas olhares também, assim meio que, olha, o que será que ela fez? Qual pecado será que ela cometeu? Está assim porque fez algo errado. Quantas situações aquela mulher carregava com ela. Para além de todas as suas dores, para além de todos os seus sofrimentos, para além de todas as suas angústias. O texto diz, meus irmãos, no versículo 11: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, e diz no final do versículo, sem de modo algum poder endireitar-se. Significa, meus irmãos, que esta mulher, ela tentou, ela não aceitou esta situação, ela tentou a cura. Nós não sabemos o que ela fez, mas o texto diz que sem de modo algum. Provavelmente ela tentou de tudo que ela podia para resolver aquele problema, mas não conseguiu. Você já imaginou esta mulher, com a fé que ela demonstra ter, estando ali na sinagoga, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, Deus me cura, Deus olha para mim, Deus tem misericórdia de mim. Passa uma semana, sem resposta. Passa 2 semanas, sem resposta. Passa 1 ano, sem resposta. 2 anos, sem resposta. 18 anos, sem resposta. Você já imaginou como está o coração dessa mulher? Imagina se você ora por alguma coisa que você precisa e você não vê resposta de Deus para você, do jeito que você gostaria. Talvez assim estivesse aquela mulher, 18 anos, tentando de tudo, mas sem nada conseguir. Mas, meus irmãos, onde esta mulher está? Na sinagoga. Ela não perdeu a sua fé, ela não perdeu a sua esperança. Ah, meus irmãos, hoje a gente está vivendo dias muito difíceis, muito complicados. Hoje, quando nós olhamos para a igreja, nós ficamos com o nosso coração um tanto quanto apertado, né? Olhando para a situação. Hoje nós temos pessoas, meus irmãos, que por qualquer motivo já não vêm mais à casa do Senhor, já não vêm mais à igreja. Qualquer situação, por menor que seja, já é motivo para deixar de vir à reunião, ao encontro. Tudo que o mundo oferece parece que é mais divertido, parece que é melhor, parece que é mais legal. Há aqueles, meus irmãos, e talvez você conheça alguém assim, que vem na igreja uma vez por ano, na cantata do coral. O coral vai cantar, opa, eu vou lá, né? Vou ver o coral cantar. Quem sabe 2 vezes por ano, quem sabe em situações especiais, programações especiais. Pessoas que se dizem cristãs, se dizem evangélicas, se enchendo de desculpas, de justificativas para não congregar. Ah, eu sou muito ocupado, eu tenho muito compromisso, a minha vida social, não posso abandonar a minha vida social, não é? Eu tenho família, eu tenho filhos, eu preciso participar, porque senão eu vou ficar isolado. E para tudo se deixa o encontro, a reunião, a assembleia, o culto de lado. Meus irmãos, nós sabemos que na Europa a situação lá está extremamente complicada. A Europa, meus irmãos, as igrejas estão fechando, estão sendo vendidas. Você já deve ter lido isso, ouvido isso. Virando bares, cervejarias, livrarias. As pessoas foram indo embora da igreja, a fé foi se esfriando. Tantas filosofias, essa cultura deste tempo,
um mundo que jaz no maligno. E assim está muitos países da Europa que foram um berço do protestantismo. Que situação terrível, meus irmãos. Será que nós estamos longe disso? Será que nós estamos longe disso, meus irmãos? Nas nossas igrejas, no nosso Brasil. Eu posso dizer para você que nós estamos começando um processo muito parecido com o processo que aconteceu lá na Europa. O processo já está se instalando no nosso meio. Não é novidade, meus irmãos, que nós já temos aqui no nosso Brasil, no nosso país, os desigrejados, os crentes nominais, ou os evangélicos praticantes, não é? Como eram considerados os católicos há um tempo atrás, católicos praticantes. Hoje é o evangelho praticante. Ele não vem na igreja, ele vem na igreja uma vez por ano, mas se você perguntar, o que você é? Eu sou evangélico. Tem um fundamento de evangélico na vida dele, quem sabe um pai, uma mãe, quem sabe veio na igreja quando era criança, e hoje é um evangélico não praticante. Essa é uma situação que nós estamos vivendo. Pessoas que fazem parte do corpo, mas Paulo já ensinou que o corpo, ele tem que estar junto. A mão precisa do pé, o pé precisa do olho, né? E assim vai. Um precisa do outro. Mas hoje o pé está dizendo, eu não preciso mais do corpo. A mão está dizendo, eu não preciso do corpo. Eu posso ser cristão sozinho. Chego na minha casa, ligo a televisão, né? Na hora que eu quero, vejo lá o culto, assisto lá o sermão, tenho o meu momento com Deus, faço as minhas doações aos pobres. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso disso. Eu posso servir a Deus, né, sozinho, do meu jeito. O fato é, meus irmãos, que pessoas que pensam assim vão se afastando cada vez mais de Deus. É sintomático, o afastamento da igreja e o afastamento de Deus, ele vem junto. Eu falo com tristeza também, meus irmãos, que tenho percebido isso. Pessoas que há pouco tempo, quem sabe, estavam conosco aqui e que hoje postam fotos, vídeos na internet, de que em momentos como esse, enquanto nós estamos no culto, estão em bares, curtindo uma música, comendo uma pizza. Quão triste é aqueles que vão se afastando de Deus, aqueles que vão se afastando do corpo da igreja. Um abismo chama outro abismo. Não tem como, meus irmãos. Essa é uma triste realidade na qual nós estamos inseridos. Mas eu olho para essa mulher, e essa mulher está onde? Na sinagoga. Mas espera lá, com todas as dificuldades dela, com aquele problema que ela tinha, ela estava na sinagoga. Ela estava ali. Ela não abandonou. Ela manteve a sua fé, a sua esperança. Ela entendeu que aquele era o melhor lugar aonde ela deveria estar. Eu vou dizer para você, meu irmão, o melhor lugar que você tem para estar é na presença de Deus, é na casa do Senhor. Não abra mão disso. Você já imaginou se aquela mulher não tivesse ido na sinagoga naquele dia? O que teria acontecido? Ela não teria encontrado naquele dia com Jesus. Essa mulher nos ensina que apesar de toda a sua dificuldade, ela não perdeu a sua fé. E você? Como é que está a tua fé, querido? A terceira e última lição que esse texto me ensina é que aquela mulher, não é? Em primeiro lugar, aquela mulher estava presa. Quais são as prisões que muitas vezes nós carregamos conosco? A segunda lição desse texto é que aquela mulher, apesar de toda a sua dor, de todo o seu sofrimento, ela não perdeu a sua fé. Como está a sua fé? E a terceira lição desse texto, meus irmãos, é que aquela mulher, ali na sinagoga, ela experimentou algumas coisas maravilhosas. Ela experimentou o olhar de Jesus. Ela experimentou a palavra de Jesus. Ela experimentou o toque de Jesus.
Você quer experimentar isto hoje na tua vida? Amém? Olha o texto, versículo 12. Vendo-a, aquela mulher entrou, sentou lá no fundo. Havia muitas pessoas ali, provavelmente. A mulher já é um pouco mais baixa, naturalmente, né? Na grande maioria das vezes que o homem. Ela era uma mulher encurvada. Ela entrou ali. Talvez ninguém conseguisse olhar para aquela mulher. Ela fosse mais uma no meio da multidão. Mas o texto diz que Jesus viu aquela mulher. Meus irmãos, há vários tipos de olhar. Na verdade, o olhar, ele diz muita coisa. Tem olhar de desprezo, não é assim? Tem olhar de descaso, tem olhar de ódio. Um olhar, ele pode transmitir muitas coisas. Um olhar pode transmitir dor, angústia. O texto diz que Jesus olhou para ela. Jesus viu aquela mulher. Meus irmãos, o olhar de Jesus é um olhar de amor. O olhar de Jesus é um olhar de misericórdia. O olhar de Jesus é um olhar de graça. Se o Senhor está olhando para você nessa noite, é este o olhar dele para a sua vida. O Senhor olha assim para mim. As pessoas talvez nos olhem de maneira diferente. O chefe da sinagoga, ele olhava para aquela mulher, quem sabe fosse mais um número. Vou fazer a contabilidade, quantos vieram hoje, não é? 35, entre eles está lá a mulher. Para Jesus, ela não era mais uma mulher. Para Jesus, aquela mulher era especial. Talvez ninguém desse importância para ela, naquela sociedade, naquela cultura, naquela sinagoga. Mas para Jesus não tinha ninguém mais importante do que aquela mulher. Ele viu ela. Meus irmãos, isso é tremendo. Porque um dia Jesus também olhou para nós. Ele nos viu. Quem sabe no meio da multidão, Ele nos viu. Eu gosto muito desta ilustração, já falei com vocês. É como o pai. O pai, ele vê o filho, não tem jeito. Você está lá na festa da escola, as crianças se apresentando, né? Está lá 1000 crianças lá na frente. O pai está aqui sentado, né? Olhando lá na frente. Ele olha, quem que ele vê? O filho dele. Pode ter 1000 crianças lá, mas ele olha, ele enxerga lá o filho dele. Deus te vê. Você não é mais um na multidão. E o olhar dele é um olhar de graça, de misericórdia, de amor. Que o Senhor olhe para nós nesta noite, meus irmãos, porque nós precisamos do olhar de Jesus. Nós precisamos experimentar na nossa vida este doce olhar de Jesus. Mas não apenas isso, o texto diz que Jesus olhou para ela, e no versículo 12 diz que ele a chamou mulher. Ele não apenas olhou, mas ele disse mulher. E a expressão mulher aqui, meus irmãos, é uma expressão carinhosa, amorosa. Este mulher de Jesus, meus irmãos, é uma expressão de carinho. Aquela mulher, há quanto tempo talvez ela não ouvia uma palavra como aquela, uma voz como aquela. Mulher. Nós precisamos urgentemente, meus irmãos, desesperadamente ouvir a voz do Senhor. Basta uma palavra dele, basta uma palavra do Senhor. Nós cremos nisto e a nossa vida pode mudar. Basta uma palavra dele
O texto diz que ele chama aquela mulher e ele continua, porque ele tem uma palavra para ela. Qual a palavra de Jesus? Estás livre da tua enfermidade. Estás livre da tua enfermidade. A palavra de Jesus, ela transforma a nossa vida, a nossa condição, a nossa situação. Ele tem poder para realizar aquilo que ninguém pode realizar. Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que do nada fez todas as coisas, porque lá no livro de Gênesis está escrito que o Senhor falou e tudo veio a existir. Deus, quando fala, meus irmãos, Ele pode trazer à existência aquilo que não existe. Ele pode criar aquilo que ainda não foi criado. Ele é Deus, e Ele continua sendo Deus. Nós cantamos aqui nesta noite, o mesmo Jesus que se encontrou com a mulher enferma, é aquele que nós adoramos, que nós servimos, diante do qual nós nos reunimos aqui aos domingos, pela manhã, à noite, nas terças, nas quintas, nos nossos encontros, aquele que habita em nós, que nós servimos e adoramos. Este é o nosso Deus, este é o nosso Senhor. Ele olhou, Ele falou com ela: você está curada, você está livre. Aquela mulher estava presa há 18 anos, cativa, mas agora Deus está dizendo: você está livre. Acabou a prisão, acabou o cativeiro, acabou a escravidão, você está livre. E aquele que fala tem poder, aquele que fala, Ele faz, Ele é o Senhor. E o texto diz ainda, meus irmãos, terminando no versículo 13, que Ele impõe as mãos sobre ela. Olha que coisa tremenda. Ele olhou, Ele falou, e Ele se aproximou dela, Ele tocou nela. E aí eu me lembro sempre daquele hino, não é? Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me. Você crê que o Senhor pode tocar na sua vida nesta noite? O Senhor nos toca. Sabe, meus irmãos, muitas vezes a gente entra na igreja e sai do mesmo jeito que a gente entrou, porque a despeito de tudo aquilo que a gente diz crer, canta e fala, mas na verdade ainda não interiorizamos essa palavra no nosso coração. Nós somos muitas vezes, meus irmãos, legalistas, religiosos. Tem muita religiosidade no nosso meio. Observe, meus irmãos, essa mulher vai ser curada. O chefe da sinagoga, diz o texto, que ele faz o quê? Ele ficou indignado. Como Jesus cura essa mulher hoje? Hoje não é dia de curar, hoje é sábado. E ele dá uma bronca na turma. Lá ele diz: olha, seguinte, vocês querem ser curado? Vem no dia da semana aqui, gente. Hoje não. 18 anos presa, cativa, com aquela enfermidade. Ela é curada. E aquele homem está dando bronca na igreja, dizendo: olha, está errado, não está na liturgia. A religião não diz assim, não permite isso. Jesus, conhecendo o coração deles, que eles eram apenas religiosos mesmo, diz assim: vocês são hipócritas. Porque se um animal de vocês cair no buraquinho lá no dia de sábado, vocês vão lá tirar eles. Porque se eles estão com fome, o animal de vocês vão tirar eles lá da marra e vão levar eles para comer. Ou seja, vocês trabalham sim no dia de sábado. Porque na religião daqueles dias, e não é diferente na religião de hoje, dos fariseus, é aquela coisa de colocar peso sobre as costas dos outros. Mas eu mesmo não quero carregar esse peso. Eu coloco peso sobre os outros, mas eu não quero carregar. Jesus não veio trazer fardo sobre a vida de ninguém. Ele disse: o meu fardo é leve, vinde a mim. Os que estão cansados de carregar esse fardo pesado do legalismo, esse fardo pesado da religiosidade, e eu vos aliviarei. Nós precisamos, meus irmãos, urgentemente de um avivamento.
de uma transformação. Nós precisamos entrar na casa do Senhor, como o pastor Isaías orou no começo aqui, com expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa. Ele é Senhor. Como pode, meus irmãos, entrarmos aqui e sairmos do mesmo jeito? Com os mesmos pecados, com as mesmas mazelas, com as mesmas lutas interiores. Muitas vezes é porque a gente não está recebendo aquilo que poderíamos receber, talvez pela nossa falta de fé, pela nossa incredulidade, pela nossa apatia espiritual. Mas isso pode mudar. Isso pode mudar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, meus irmãos, quando nós cremos nessa palavra, e nós entendemos que ela é viva e eficaz, e eu sei que o que aconteceu com esta mulher pode acontecer comigo, porque é o mesmo Deus, e que o Senhor hoje, Ele pode olhar para mim, Ele pode liberar a palavra dEle sobre a minha vida, Ele pode me tocar, eu posso sair daqui com o milagre de Deus. Eu não sei, talvez você não precise, talvez esteja tudo bem na tua vida, talvez você já está totalmente satisfeito, tranquilo, talvez você não precisa desse milagre, mas há pessoas aqui, eu tenho certeza, que estão precisando de um milagre. E se não for um milagre, e se não for uma intervenção de Deus, não tem jeito. Aquela mulher tentou de tudo. E quantas vezes nós também já tentamos de tudo, já fomos para todos os lados, já procurou, né, na medicina, no psicólogo, no psiquiatra, no médico e nada. Jesus pode fazer aquilo que ninguém faz. Pastor, eu já tentei de tudo. Coloca as tuas mãos, coloca a tua vida nas mãos daquele que tem todo o poder, porque hoje Ele pode realizar o milagre na tua vida. Meus irmãos, nós vivemos assim. Nós vivemos pela fé, nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. O texto diz que imediatamente ela se endireitou e dava glórias a Deus. Você pode imaginar isso, meu irmão? Eu não sei se você consegue, né? Eu não sei como você imagina isso. Eu tenho minha forma de imaginar, porque é tremendo. Aquela mulher que entrou ali toda encurvada, né? Toda torta, 18 anos, quanto sofrimento, quanta dor, quanta angústia, quanta luta. Ela está ali na igreja e está lá encurvada, coitadinha, olha lá a corcunda lá, de novo, coitada dessa mulher, ninguém fala com ela, ninguém convida ela para a festa, ninguém convida ela para churrasco, ela é uma coitada, ela está lá, abandonada lá, quem sabe pecou, fez muita coisa errada, aí ó, o que aconteceu com ela? Ela está lá. E aí, nessa situação, ela entrou na sinagoga, Jesus olhou para ela, mulher, você está livre da tua enfermidade, vem cá. Ele tocou nela, e quando ele tocou nela, diz o texto que, imediatamente, 18 anos, meus irmãos, isso aqui não é mito não, isso aqui não é história com E não, isso aqui é a palavra de Deus, é isso que Jesus fez. Aquela mulher encurvada, imediatamente foi curada. E o que essa mulher ia fazer, meus irmãos? Glória a Deus. Não tem outra coisa a fazer a não ser dar glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O Senhor quer arrancar de mim, de você, esse glória a Deus. Esse louvado seja o Senhor. Porque Ele vai fazer um milagre na tua vida. E você vai abrir a tua boca diante deste mundo, diante das pessoas lá fora, para que elas saibam que existe um Deus que pode todas as coisas. Ele é o Senhor. O milagre é para a glória dEle, é para que o nome dEle seja exaltado, glorificado.
O texto diz no versículo 17 que alguns criticavam, sim, alguns estavam ali com ódio no coração, mas o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. E é isso que o Senhor continua fazendo e vai fazer na minha vida e na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe.